Boa noite! Dia 8 de dezembro de 2022, programa Conexão Armênia número 62. Estamos quase chegando ao final do ano, mas hoje trazemos um programa cheio de atrações e notícias diretamente da Armênia para você. Para abrir o programa de hoje, a gente queria compartilhar com vocês que este domingo, dia 10, haverá o concurso Eurovision Júnior, diretamente de Yerevan, na Armênia. Esse é um concurso muito popular por toda a Europa. Como o ano passado o Eurovision Júnior foi ganho por uma menina armênia, a Malena, com a música Kami Kami, este ano a Armênia receberá todos os cantores da Europa para a competição no domingo. Quem vai concorrer esse ano é uma moça linda chamada Nare, e o motivo, o tema deste concurso é Spin the Magic, ou seja, gire a mágica. É através de um peão que foi feito o símbolo do concurso deste ano, e todos vocês podem acompanhar pelo YouTube. Se vocês digitarem Eurovision Júnior 2022, no domingo à tarde vocês poderão ver este lindo concurso. Yerevan está cheio de turistas, elas fazem vários tours pela cidade, e aqui vocês vão poder ver um pouquinho do que está aguardando esse Eurovision deste ano. Yerevan vai bombar. Vamos torcer pela Nare. Olá! Você conhece o Junior Eurovision? O Junior Eurovision Song Contest estreou em novembro de 2003, baseado num festival escandinavo de música para crianças, o Melody Grand Prix Nordic. O primeiro concurso foi realizado lá em Copenhague, na Dinamarca. Ao todo, 16 países participaram e o programa foi um sucesso. O programa funciona da seguinte forma: cada emissora nacional escolhe seus artistas, no máximo 6, e uma música inédita, com a sua faixa assim dos 3 minutos, através de uma seleção nacional ou interna. E isso é todo ano. Todo ano, antes de outubro, eles precisam fazer isso, que é o limite dos prazos de inscrição. A partir daí, cada país se apresenta no concurso, que é pontuado de forma mista entre o público e o júri. E é óbvio que apenas um país sairá vencedor. Não sabia, parece legal. Onde vai ser dessa vez? Pois é, meus queridos. O Junior Eurovision Song Contest 2022 acontecerá em Yerevan, na Armênia. A partir do dia 11 de dezembro, no domingo, às 4 horas da tarde do horário local, começará este grande evento. E tem mais, antes do show ao vivo, terá uma linda cerimônia de abertura lá na Praça da República. Todos aqui podem assistir através do canal oficial do Junior Eurovision lá no YouTube. E calma que não acabou por aí. Hoje mesmo e amanhã terão transmitidos shows especiais de resumo dos ensaios. Hoje foi às 6 horas o horário de Yerevan, e amanhã no mesmo horário. Ai, mas Bia, eu quero assistir pela TV, como eu faço? Bem, o Junior Eurovision será transmitido nas emissoras de televisão dos países que estiverem participando, infelizmente. Mas isso não impede com que nós possamos assisti-los. Nós aqui, por exemplo, do Brasil, assistiremos pelo YouTube. Mas para as pessoas que estão morando ou estão atualmente naqueles países que estão participando, estes são os canais que estarão transmitindo as apresentações dos programas. Pessoas de fora desses países também podem votar? É algo exclusivo? Se não for, como eu voto? Sim, todos nós podemos votar, estando ou não nos países participantes. You can help decide the winner of this year's Junior Eurovision Song Contest by voting online. No matter where in the world you are, from Friday the 9th of December, you can vote via jesc.tv, where you'll find a preview of all the performances. After watching the previews, you can vote for 3 of your favourites. You can even vote for your own country if it's participating in the contest. Then, just before the live show begins on Sunday the 11th of December, voting temporarily closes. Later in the show, it will reopen for approximately 15 minutes after all the songs have been performed. Your votes are then sent to the voting team, who will turn those votes into points. Your votes decide half the outcome of the contest, with the other half decided by a professional jury. As always, the song with the most points wins. So, support your favourites, vote online. Nossa, Bia, que incrível! Mas quem serão os jurados? Serão algumas personalidades incríveis. Vou começar por ela, a deusa, a maravilhosa Iveta Mukutian. E esse nome é familiar. Quem é ela mesmo? É só a pessoa que cantou isso aqui.
Ela também participou do Eurovision de 2016. Apresentou seu clássico eletropop Love Wave. Ele, que é um ator, escritor e compositor, muitas vezes também dito como o homem mais engraçado da Armênia, Garik Papoyan. Foi ele que escreveu Not Alone para o Aram MP-Erek, ou MP3, representante da Armênia que acabou em seu 4º lugar na competição em Copenhague em 2014. Além deles, teremos um rosto familiar, Karina Ikhtarian. Participante do Junior Eurovision 2019, os fãs mais atentos lembrarão que ela apresentou a música Colors of Your Dream. Lembrando que ela tem apenas 16 anos. Nossa, sabia que incrível! Tantas personalidades, tantas pessoas que nós conhecemos. Tem como ver alguma coisa dos bastidores? Tem sim! Acompanhando as páginas do Junior Eurovision no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, você conseguirá ter várias partes dos bastidores do programa. Os links para acessar as redes sociais e a página oficial do evento estarão aqui na descrição. Lembrando que o Conexão Armênia também tem TikTok e também tem Instagram. Esta semana tivemos também uma notícia maravilhosa. Acompanhando a linha das cidades que reconheceram o genocídio armênio aqui no Brasil, tivemos ano passado o reconhecimento da cidade de Lins, Itapeva, e a Assembleia Legislativa de Salvador da Bahia também fizeram moções em suas câmaras para o reconhecimento do genocídio. Agora chegou a vez do município de Guaxupé, em Minas Gerais. Sim, a Câmara de Guaxupé, através da solicitação do Conselho Nacional Armênio, votou semana passada, por unanimidade, o reconhecimento do genocídio armênio. Tivemos o apoio do vereador Zetinho e também de um cidadão guaxupeense que é de origem armênia, teve os avós que sofreram o genocídio, então ele é um sobrevivente do genocídio, Marcos Kirejian. Queremos agradecer todo o suporte, porque isso é uma lei votada pelos direitos humanos aqui no Brasil. Nós, como cidadãos brasileiros, exigimos que um país como o Brasil, ao menos, reconheça que sim, houve este genocídio e mostre sua solidariedade ao nosso povo. Muito obrigada, Zetinho. Obrigada, Câmara de Guaxupé. E assim, se você possui amigos que são vereadores, que estão nas câmaras, nos mais diversos municípios do Brasil, faça contato conosco. Nós podemos te ajudar a apoiar essa campanha. Queremos que o máximo de número de municípios no Brasil reconheça o genocídio. E de grão em grão, a gente chega lá. Vamos ver como foi emocionante essa votação. Projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre Dia Municipal do Reconhecimento do Extermínio Sistemático dos Armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos. Boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores, público aqui presente. É uma honra estar aqui e lembrar do nosso povo armênio, aqui representado em Guaxupé pela família Kirejian e Jundurian, e a gente fazer esse reconhecimento público aqui para fazer o registro dessa barbaridade que ocorreu há 107 anos atrás. Vou ser breve aqui para fazer o registro. A gente tem um texto preparado por um armênio, veio diretamente da Argentina, e com a transmissão online está sendo transmitido para todo o mundo, né, porque nós temos um povo espalhado aí por vários países. O dia 24 de abril marcou o 107º aniversário da tentativa de extermínio do povo armênio. Também marcou 107 anos da impunidade para seus perpetradores e 107 anos de falta de justiça para as vítimas e seus descendentes. No século XIX, em meio ao florescimento cultural, artístico e literário do povo armênio, no Império Otomano, surgiu uma corrente intelectual que despertou a consciência nacional do povo, um prelúdio para a formação de partidos políticos.
Essas organizações exigiam dos impérios dominantes o reconhecimento de reformas, melhorias, igualdade jurídica e social e autonomia cultural às suas minorias oprimidas. Diante das novas expectativas do povo armênio, o sultão Abdul Hamid II reagiu, encorajando um confronto contra os armênios. O prelúdio do genocídio, que começou em 1915, ocorreu entre 1894 e 1896, quando o sultão iniciou uma campanha de assassinato em massa, na qual mais de 300 mil armênios morreram. Nos primeiros anos do século XX, um grupo de intelectuais turcos, sob o nome de Comitê para a União e o Progresso, defendeu a remoção do sultão e o estabelecimento de um regime democrático. Em 1908, este grupo, que assumiu o nome de Jovens Turcos, encenou um golpe de Estado e assumiu o governo, implementando um regime nacionalista extremo. Em 1909, os jovens turcos organizaram, com a finalidade de se tornarem um exemplo, um massacre na cidade de Adana, no qual assassinaram 30 mil armênios. Este massacre, pelo ponto de vista turco, foi extremamente bem sucedido, porque permitiu ao governo verificar que, em caso de lançamento de uma política de extermínio, não haveria reação contra ele por parte das grandes potências. Após o experimento, reuniões secretas foram realizadas anualmente na cidade de Salônica, com intelectuais, religiosos, militares, de alto escalão e políticos. Nesse congresso, o plano foi desenvolvido, as funções foram distribuídas e as responsabilidades foram designadas para a implementação do genocídio. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, na qual a Turquia participou do bloco formado pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. A partir desse momento, o governo ultranacionalista dos jovens turcos, liderado por Talab, Enver e Degemel Pachás, reafirmou a essência do império, não em uma base multiétnica, como havia programado originalmente, mas pela união sagrada da raça turca, compreendendo todos os povos dessa língua, dos Urais à Ásia Central. Essa união sagrada, entre aspas, e a hegemonia daquela raça turca conhecida como pan-turquismo foram impostas. Na noite de 24 de abril de 1915, o governo turco procedeu à prisão de mais de 800 pessoas notáveis, todas elas armênias. Líderes religiosos, políticos, sociais e intelectuais, músicos, poetas, professores, servidores e comerciantes foram presos e mortos. Quase simultaneamente, os homens em idade militar, que anteriormente haviam sido chamados a servir a bandeira, foram ordenados a serem mortos. Dessa forma, o resto da população ficou sem possibilidade de defesa. A deportação letal começou. Mulheres, crianças, idosos e, aos poucos, homens ainda em casa foram forçados a caminhar enormes distâncias, onde morreram sistematicamente de exaustão, desidratação e fome. Ainda hoje, o governo turco continua a negar que esse genocídio turco tenha ocorrido. Genocídio. Com a quantidade e eloquência dos documentos e testemunhos coletados, inclusive por alguns familiares da família Kirijan e Jundurian, o genocídio contra o povo armênio é um evento definitivamente estabelecido, conforme definido pela Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, adotada pelas Nações Unidas em 1948. Atualmente, novas ameaças de extermínio pairam sobre o povo armênio, acreditem. Portanto, é essencial recuperar a memória para evitar que os crimes do passado aconteçam novamente. A América do Sul tem em sua jornada um exemplar nesse sentido, sendo o Uruguai o primeiro país a reconhecer esse fato em 1965, acompanhado depois pela Argentina, o Senado chileno, Paraguai, Bolívia e o nosso Senado em 2015. Os estados de São Paulo, Ceará, Paraná e os municípios de Osasco, onde a gente tem uma colônia muito forte, a Armênia, como Itapevi, também acompanharam esse grito por justiça, e hoje cabe a nós levantarmos a voz. Quando eu fui procurado pelo Marcos, que ele me citou sobre o tema, eu confesso que não conhecia essa parte triste da história, que ocorreu há mais de 100 anos, esse genocídio do povo armênio, né, pelo Império Otomano. Começamos a estudar sobre o tema. É inadmissível que algo parecido tenha acontecido no passado. A comunidade armênia de Guaxupé clama pela aprovação desse projeto, por esse reconhecimento, né,
do dia do genocídio do povo armênio. Então eu peço, presidente, com a palavra o vereador Paulo Rogério Leite Ribeiro. A comunidade armênia aqui da nossa cidade, os familiares, têm o meu apoio, têm a minha votação, Marcos. E eu queria, já de antemão, deixar registrado, se passar agora em primeira, presidente, aproveitar que a família está aqui presente, né, também na expectativa, que se possa ser colocado em segunda votação. Obrigado. Em primeira votação, projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre o Dia Municipal do Reconhecimento do Extermínio Sistemático dos Armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos, está aprovado em primeira votação por unanimidade. Em segunda votação, então, o projeto de lei do Legislativo número 26 de 2022, que dispõe sobre o Dia Municipal do Reconhecimento do Extermínio Sistemático dos Armênios, de autoria do vereador Donizete Luciano dos Santos, está aprovado por unanimidade em primeira e segunda votações. Gostaria aqui mais uma vez de agradecer a presença das famílias, das famílias Crijan, Jundurian, representadas aqui por seus familiares. Que, se Deus quiser, ato semelhante a isso que aconteceu há mais de 100 anos atrás, jamais volte a acontecer no mundo, com qualquer povo que seja. Mas hoje eu vou levar vocês para este lugar. Estão vendo esses canyons maravilhosos? Pois é uma região na Armênia chamada Vayots Dzor. É a rota do vinho, na área de Areni. Nós fomos conhecer uma vinícola chamada Arpa Parnas. Lá fizemos várias degustações e depois eu vou levar vocês para conhecer o trabalho de dois artesãos maravilhosos, que são dois irmãos que fazem aquelas cruzes incrustadas na pedra. Coisa linda de babar. Vamos comigo para Vayots Dzor. Logo de cara, vamos perceber a mudança do bioma de Vayots Dzor. Um local mais rochoso, sem muita vegetação e com laranja sendo a cor predominante. Nossa primeira parada é no vilarejo de Areni. Parando na estrada, tem as tias que vendem as frutas típicas da região do Vale do Ararat, que vale muito a pena, porque essa é a região da Armênia onde as frutas são mais doces. Aqui, a temperatura e o sol, a quantidade de dias do sol por ano, fazem com que as frutas sejam arrancadas, colhidas no pico da maturidade. Então, nós vamos comprar pêssego da Armênia para que os nossos turistas possam experimentar. Aqui, quando você morde o pêssego, a água escorre. Vamos ver. Eu adoro frutas de beira de estrada. Tem todos os tipos de cachaças, de uva, de pêssego, de blueberry, de framboesa, mel e as compotas que elas fazem, sem contar com amêndoas e as nozes. E aí ela põe na balancinha, ela tem uma balancinha, olha só. Nós viemos conhecer esta pequena vinícola. E aqui a gente vai fazer uma degustação dos vinhos da Armênia. Ali está a primeira caverna, onde foram encontrados os carás mais antigos de criação da vinicultura na Armênia. Já já a gente vai mostrar isso para vocês. Quem vem com Conexão Armênia sempre experimenta o melhor. Ela já está abrindo os vinhos para aerar lá dentro. Enquanto isso, vou mostrar para vocês a gracinha que é este lugar chamado Arpa Anas.
É um restaurante, um complexo turístico, piscinas, tem tobogã e se você quiser fazer um jantar diferente, você pode alugar uma mesa nestes barris. Olha a cachoeira caindo ali, é um lugar super pitoresco que vale a visita. Eu gostaria de saber quem vai tomar um vinho e jantar comigo ali. É uma bodega privada só para você. Quando é que você vem pra Armênia? E agora a gente vai fazer a degustação dos vinhos. Depois de provar todos esses vinhos, a gente já tá tudo meio zureta, mas zureta não sei, mas a gente tá muito feliz. E nós vamos almoçar ali, no complexo restaurante do Arpa Parnasse. Para quem pensa que a Armênia vive no atraso, aqui na mesa você tem um botão que você aperta para chamar o atendente. O que dizer de uma vinícola com 7.000 anos de idade dentro de uma caverna? Pois é, sejam bem-vindos à Caverna de Areni. Além da vinícola, também foi encontrado um sapato de couro de 5.000 anos em ótimo estado de conservação, além de outros artefatos de couro e até mesmo comida, como o damasco, por exemplo. Após degustar os deliciosos vinhos armênios de Areni, nossa próxima parada é no mosteiro de Noravank. Com Khatkars ao seu redor, o Noravank sem dúvidas é uma das construções mais importantes e famosas da Armênia. Fundado no século XIII, o local já foi residência do príncipe Orbelian e se tornou Patrimônio Cultural Mundial da Unesco em 2002.
depois de um belo almoço na Arpa Anás, a gente veio para o mosteiro de Noravank. São uma estrada cheia de canyons, onde a gente se sente pequeno mediante a força da natureza. Esta é minha igreja favorita e todos vocês estão convidados para minha boda de 25 anos que eu vou fazer aqui. Vamos conhecer essa igreja singular e maravilhosa, feita da pedra Duf, que é esta pedra rosada que compõe a grande parte dos prédios principais do centro de Yerevan. Essa pedra alaranjada. E a igreja também é feita da mesma pedra. Todo este território pertenceu à família da dinastia Orbelian. Eles foram príncipes muito famosos dessa região da Armênia. Como vocês podem ver, a altura dos canyons não cabe nem na câmera. Olha ali, ó, tem que subir para ver. A gente aqui é uma simples formiga. Agora olhem para baixo. A estrada é bem tortuosa. A gente já avisa para não comer muito quando vem para cá. Este é o mundo montanhoso da Armênia. A gente chama de Armenian Highlands, ou seja, as terras montanhosas da Armênia. Entra e aprecia a história que está entalhada em todas essas paredes. Aqui era uma construção das alturas e aquelas janelinhas ajudavam os padres a verem de longe quem estava chegando. Praticamente uma igreja forte. Սկսել եմ 7 տարի առաջ, սովորել եմ մեր Եղեգնաձորի գիտելիք համալսարանում 2 տարի գունանկար գծանկար։ Նրանից հետո խաչքարագործությունը ինքնուս եմ սկսել, խաչքարագործությունը կարելի ասել սովորել եմ նույնիսկ այստեղ Նորավանքում։ Այստեղ աշխատել ենք, ուսումնասիրել ենք եղբորս հետ։ Որոշ չափով վերցրել ենք Մոմիկի աշխատանքներից, Մոմիկի զարդանախշերը, Մոմիկի քանդակները։ Աշխատում ենք Նորավանքի քարի վրա, ֆելզիտ է կոչվում, մենք տեղացիներս Մոմիկի քար ենք ասում, այս քարին, եւ բերում եմ այնտեղից, որտեղից որ ժամանակին բերել ու կառուցել են Նորավանքը։ Քարը գտնվում է Խաչիկ գյուղի սարերում, ծովային նստվածքային քար է եւ լավագույնն է, որ թույլ է տալիս անել ամենամանր զարդանախշերը։ Կարևորը քո մտածելը, քո ստեղծելը կապ չունի աշխատանքը թե ոնց ես անում։ Կոտրվի, չի կոտրվի, դա էլ կարևոր չի։ Կոտրվում է ավելի գեղեցիկ է ստացվում։ Քեզ քո մոտ ավելի շատ միտք է առաջանում։ Նախ պետք է զուբիլը այսպես դրվի, աշխատանքի այս հատվածները չկոտրվի։ Նայեք, առաջնային աշխատանքը սա է։ Երկրորդը արդեն մաքրում ենք մենք այսպես։ Եթե նայեք, այս մասը մի փոքր կոպիտ է, զգացվում է արդեն աչքի տեսողության համար։ Եթե կոպիտ է, արդեն պետք է մի քիչ վերև բարձրացնել, որպեսզի ինքը խորությունը պահպանես։ Շատ աշխատանքներ եմ ունեցել, որ ինքը կոտրվել է եւ շատ գեղեցիկ տեսք է ունեցել, ու հենց այդպես
վաճառել եմ եւ հենց պատկերացրեք, որ առաջինը հենց այդպիսի աշխատանքի վրա են գնում, որ ինքը ավելի շատ բնականի տեսք է ունենում, ավելի բնությանը մոտիկ է լինում։ Ցուցադրական աշխատանք են կարել, թե ոնց է ընդհանրապես խաչքարը պատրաստվում, փոքր չափսի աշխատանքներ են կարել, բայց կապ չունի, միևնույնն է, ինքը խաչ է, խաչքար է։ Տուրիստները շատ են հետաքրքրում, որովհետև երբ որ իջնում են Հայաստան, իրենց անթափ խաչքարերի մասին պատմում են եւ ցանկանում են շատերը որ տեսնեն, թե ինչպես է պատրաստվում։ Որոշ չափով իրենք աշխատում են, հասկանում են process-ը, քարի վրա աշխատելու, նկարում են պուճուրիկ տերև, որովհետև դա հեշտ աշխատանք է, որ կարող է ամեն մարդ անել, օգնելով ինչ-որ մի բան ստացվում է։ Nós estamos aqui no ateliê do Ruben Hazarian. Ele faz khachkars e faz todas essas pedras entalhadas. Eu não podia resistir para ver ele trabalhar. Olha isso, gente. Olha o trabalho que dá. Olha os olhos dele. Oi, Brasil. Você. Oi, Brasil. Oi, Brasil. E assim ele vai fazendo essas pedras aqui. Um por um. Ele falou que essa pedra, ela tem coisas do mar e ela tem de 35 e era Essa pedra tem de 30 a 40 milhões de anos e ela tem resquícios de conchinhas do mar. Então, se nessa pedra existem resquícios de fósseis do mar, significa que há muitos milênios aqui existia um oceano. É a melhor pedra que nos permite ver, fazer essas pequenas nuances dentro da pedra. Olha isso, gente. Não dá para acreditar que tem esses detalhes deste São os 12 apóstolos. No meio vai ter a foto de Cristo. E o alfabeto armênio, onde aqui começa a letra A. A, B, C. É a árvore da vida, aqui embaixo com as uvas, com os cachos. E a mão direita de Deus. Esse se chama universo e a mão direita de Deus mantém tudo em equilíbrio. Ele disse que trabalhou 3 meses em cima dessa pedra. E essa pedra viu momentos bons e momentos tristes dele. Que ele viveu muitas sensações enquanto ele estava fazendo isso. E eu perguntei, o que você faz com essas pedras? Ele coloca elas à venda para as pessoas que gostam e sabem o valor disso. Por exemplo, uma pedra dessa custa em torno de R$280. Algo, a meu ver, muito barato, uma peça de arte feita totalmente à mão. E cada detalhe tem um significado. Muitas vezes a gente vê aqueles khachkars, nossa, eu amo esse símbolo, gente, eu com certeza vou levar um para minha casa. A gente vê os símbolos e não sabe o que eles significam, o que eles estão tentando nos passar. Vocês viram a carinha do apóstolo dentro do buraco? É algo inacreditável.
gente. Será que vai dar certo isso? Espanhol? Beber, comer, ver arte e fazer comprinhas. Quem não gosta disso? Agora, eu tenho uma dica de hospedagem nesta região. Quando nós estávamos com o carro passando pelos canyons para voltar para Yerevan, eu vi uma casinha lá em cima, no topo, uma cabana, e disse: o que é aquilo? E me falaram: é uma pousada. Então, hoje eu vou mostrar para vocês este sonho de lugar. Você que quer fazer uma lua de mel romântica, você que sonha em estar nas alturas, vem comigo para a Armênia e eu vou te levar para esse lugar maravilhoso, que se chama Anabadi Canyon. É um canyon do deserto. Vamos conhecer e marca aqui no vídeo quem você gostaria de levar para este lugar com você. Depois de tudo isso, Marcela Susmeian vai levar a gente por um tour pelos chás da Armênia. A Armênia é um lugar de muitos cheiros e sabores e as pessoas apreciam de verdade o chá. Há muitos anos atrás, vou falar para vocês, talvez há uns 20 anos atrás, quando eu era bebê, né? Fui passear com a minha mãe em Yerevan e encontramos uma casa de chá. Naquela época, aqui no Brasil, não existiam essas casas que vendem o chá a granel, como hoje tem no Shopping Iguatemi, no Shopping Eldorado, casas especializadas em chás importados. Na Armênia já existia esse costume e eram assim lugares charmosos, com sofazinhos para você sentar, e vendiam chás por gramas. Esse costume foi crescendo, se expandiu, afinal de contas o chá é algo muito comum na Armênia, e a Marcela vai mostrar para vocês um pouquinho destes segredos. Vamos tomar um chá com a Marcela? Oi! Beber chá é um dos rituais que eu particularmente sinto falta aqui no Brasil. Entendo que nosso clima não colabora muito, mas além do poder curativo das ervas, a bebida ajuda a ritualizar a rotina, praticar o autocuidado e também a socializar. Mas olha que informação interessante, segundo uma pesquisa realizada pela Euromonitor International em 2021, o consumo da infusão no Brasil cresceu 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial de 13%. Ou seja, estamos ressignificando nossa relação com as ervas. Já na Armênia, o hábito de consumir chá é bem comum. Por milênios, a tradição de colher e misturar ervas silvestres tem sido parte integrante da vida cotidiana do povo armênio. Os métodos de coleta, processamento e preparo foram transmitidos de geração em geração.
Historicamente, uma infusão de ervas era preparada para ser compartilhada com familiares e amigos em reuniões sociais. E é fácil de entender porque eles têm esse hábito, afinal a Armênia é uma civilização antiga na encruzilhada do Oriente e do Ocidente, e os chás armênios são derivados de uma das tradições de ervas mais antigas do mundo. As terras altas da Armênia, localizadas na região montanhosa entre os mares Negro e Cáspio, abrigam habitats alpinos intocados que produzem uma abundância de ervas selvagens. Inclusive, o uso de plantas e flores são evidenciadas nas pinturas rupestre e artesanato em rocha encontrados na Armênia. Os chás armênios vêm da natureza selvagem. As ervas são colhidas tendo em conta as fases da lua e do sol, a época da floração e as especificações da planta de forma sustentável na natureza, e depois processadas inteiramente à mão. Os colhedores são cuidadosamente treinados em técnicas de coleta e manuseio de ervas, de acordo com a tradição armênia de elaboração de chá de ervas, com traduções originárias de manuscritos antigos. A área de colheita é rotacionada a cada ano para permitir que as ervas voltem a crescer após a multiplicação natural. O artesanato do chá ocorre em áreas de aldeias de armênios locais, onde a maior parte dos benefícios econômicos gerados são devolvidos aos artesãos locais, ajudando a garantir a continuidade de um estilo de vida e de uma cultura alicerçada em 2000 anos de tradição. Os chás armênios não são apenas deliciosos e saudáveis, e eu sou a prova viva dessa experiência, tá? Mas também representam milhares de anos de história e tradições. Selecionei um produtor de chá armênio para mostrar para vocês algumas das variedades dos chás. Esta hortelã armênia é delicada, não apenas por ser uma subespécie completamente diferente de hortelã, mas também devido à altitude e às condições de cultivo mais puras. O cártamo é colhido a 1.900 metros acima do nível do mar, com métodos tradicionais de seu habitat nativo na região de Lori. Em comparação com a padrão, esta malva da Armênia é mais doce e delicada, devido à altitude e às condições de cultivo mais pura. Esta é realmente uma infusão única, pois a malva muda de cor na xícara, de roxo azulado a cinza, com um toque de azul quando pronto. Este tomilho colhido a 2.100 metros acima do nível do mar na floresta de Giliza, no norte da Armênia. Em comparação com o padrão, este sabugueiro armênio tem um aroma mais pungente e um sabor mais delicado devido à altitude e às condições de cultivo mais puras. Esta tilha é colhida na floresta de Motkor, na região de Lori, durante uma única semana após o dia de São João, e é uma ótima alternativa sem o amargor à camomila. Enquanto isso, aqui no Brasil, eu vou aproveitando da minha última caixinha que eu comprei na minha última viagem para Yerevan. Eu comprei num supermercado normal, tá? Lá é super fácil de encontrar a venda de chás. A variedade é enorme, a gente fica até confuso mesmo na hora de escolher. Além dos supermercados, os chás são encontrados nos restaurantes, então na carta mesmo, normal. Assim como o café, existe o chá. Além disso, também várias casas de chá lindas e encantadoras só para ir tomar aquele chazinho mesmo. Aqui no Brasil eu nunca encontrei um chá armênio, tá? E pelas pesquisas que eu fiz, fora da Armênia, eu vi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Este programa é patrocinado pelas Esfirras Dosa, uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa. O que começou em 1956 com uma loja de esfirras e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios, ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfirras Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007, a Dosa inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfirras Dosa. Vocês lembram que semana passada eu comentei sobre o Observatório de Piuragan? No programa anterior, nós fizemos um tour pelo vilarejo de Piuragan.
Mas não deu tempo de mostrar o observatório. Este é o maior observatório do Oriente Médio. Lá foi estudado sobre a constelação de Órion. E o Davi Kumruyan hoje vai falar pra gente um pouco dos mistérios que este observatório guarda em si. Davi, mostra para nós. Valeu, Marti, tudo bem, pessoal? Marcesa, aqui quem está falando é o Davi Kumruyan. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armênia, eu vou falar para vocês sobre o Observatório Astrofísico Biurakan. A Marti mostrou algumas imagens maravilhosas no último programa sobre o vilarejo, mas além da cultura, da culinária, das pessoas e das paisagens, Biurakan também é detentora do maior observatório da Armênia, localizado ali nas encostas do Monte Aragats. É talvez a única instituição científica que ainda no século XX colocou a Armênia no mapa internacional em termos de prestígio científico e acadêmico. O observatório é operado pela Academia de Ciências da Armênia e tem uma história riquíssima que nós vamos compartilhar com vocês aqui nesse programa de hoje. O observatório foi nomeado em homenagem ao astrofísico mundialmente famoso Victor Ambartsumian. Mas afinal, quem foi esse Vitão, esse Victor Ambartsumian? Não sei se você já ouviu falar, mas se você ainda não ouviu falar, senta, pega aí um pote de pipoca, porque ele foi um dos maiores gênios que a Armênia já viu. Vou falar um pouco para vocês da história dele, que serviu como diretor do observatório desde 1946 até 1988. Além disso, ele também dirigiu a Academia Armênia de Ciências de 47 até 1993 e, alguns anos antes da sua morte, em 1996, Ambartsumian recebeu o título de Herói Nacional da Armênia, que é a mais alta honraria concedida pelo recém-independente governo armênio. O Katorigos Varsken I foi o primeiro a receber esse título e Ambartsumian foi o segundo. E além desse reconhecimento na Armênia, Ambartsumian também foi um dos maiores cientistas do século XX no mundo. Ele foi eleito 2 vezes como presidente do Conselho Internacional de Uniões Científicas, cumprindo mandatos ali consecutivos, um feito extraordinário, visto que, via de regra, nos anos anteriores o presidente mudava ano após ano e ele foi o primeiro presidente a ser reeleito para um mandato. Além disso, ele também foi presidente da União Astronômica Internacional, de 1961 até 1964. E de todos os cientistas da União Soviética, nenhum foi tão honrado como ele. E como muitos estrangeiros da época se referiam à União Soviética como Rússia e a Armênia na época pertencer à União Soviética, muitas vezes Ambartsumian era chamado de cientista russo, mas ele mesmo constantemente corrigia, dizendo: não, eu sou armênio, vim da Armênia e minha família é armênia. Certa vez tem até uma história curiosa de que nas próprias reuniões da Academia Científica da União Soviética, tudo era feito, tudo era escrito, tudo era falado em russo. E em 1947, quando ele se tornou presidente e presidiu sua primeira sessão, ele enfatizou em alguns dos seus discursos que era armênio. E um colega dele, que estava na plateia, levantou a mão e perguntou por que então ele não falava armênio, já que todos os demais cientistas ali eram armênios. E ele então presidiu a primeira sessão da história da Academia da União Soviética em armênio. E ele narra essa história como se fosse uma revolução ali. E ele diz que muitos acadêmicos armênios da época, claro, não falavam armênio fluentemente pela influência soviética, mas esse ato serviu para fortalecer a identidade armênia na academia. Ambartsumian era uma pessoa sensacional, desde as pequenas até as grandes coisas. Existem histórias deles que dizem que ele sempre conseguiu terminar todo o trabalho que chegava na sua mesa. Seus colegas sempre falavam que ele saía do observatório, lia todos os artigos, corrigia e editava antes da publicação numa qualidade fundamental e sempre saía com a mesa dele vazia, limpa e tudo organizado. Ele mesmo fundou o observatório e por que Biurakan, sendo que é uma região extremamente isolada ou longe de Yerevan? Eu não sei se vocês sabem, mas até mesmo ao que diz respeito à astronomia, existe um conceito chamado clima estelar, que basicamente diz respeito a certa estatística, onde existem algumas localizações onde o clima estelar é mais acentuado. E tudo isso leva em conta um cálculo para saber, por exemplo, quantas noites sem nuvens um local tem, ou o céu estar claro, as condições de claridade do ambiente ao redor, que dificulta a visualização das estrelas e até mesmo uma certa distância do céu. Então, lugares mais altos é melhor para você visualizar as estrelas, os astros, os planetas e o espaço, porém podem ter anomalias, porque normalmente venta mais ou o acesso é mais difícil. Então, existe todo esse cálculo que foi feito. Foram, claro, enviados vários cientistas para analisar vários lugares, não só na Armênia, mas em toda a região do Cáucaso, e
Biurakan não foi o primeiro lugar a ser escolhido. O primeiro observatório astronômico na Armênia, que foi construído em 1933, foi construído pela Universidade Estadual de Yerevan, que fundou seu próprio observatório, onde trabalharam vários astrônomos famosos, porém as condições para observar o céu ali em Yerevan não são as melhores, principalmente à medida que a urbanização foi crescendo, a iluminação da cidade, os ruídos e todo o contexto ali não faz daquele um ótimo observatório para se realizarem estudos. Enfim, Biurakan foi escolhido então como sendo esse espaço que já é um lugar alto, é um lugar que tem uma visibilidade maravilhosa, é um lugar onde já haviam pessoas e vilarejos próximos, onde tinham lugares ali para você colher, para você plantar, para você fazer compras, farmácias, supermercados. O vilarejo ali já era formado, então ali foi escolhido então o lugar para ser construído esse observatório. E foi um sucesso. Logo em 1947, em Biurakan, Ampartsumian, esse cientista, foi o primeiro a descobrir a existência de associações estelares, que anos depois Benjamin Markarian provou a teoria sobre a expansão dessas associações estelares, que até hoje serve de base para esse tipo de estudo dentro da astronomia. O observatório foi crescendo e olha só que engraçado. Em 1960, no auge da era de ouro ali do observatório, onde vários estudos estavam sendo enviados a todas as partes do mundo, um telescópio gigantesco da classe Schmidt foi trazido para Biurakan. E uma nota histórica interessante é que Adolf Hitler deu aquele telescópio a Mussolini, na Itália, como um presente. O Hitler, para quem não sabe, lançou seu programa de desenvolvimento de telescópios na década de 30 e junto com Carl Zeiss, que até hoje é uma fabricante fortíssima de lentes e fundada lá em Jena, na Alemanha, em 1846, eles juntos começaram esse programa de desenvolvimento de telescópios, mas com o fim da Segunda Guerra e com a própria morte de Hitler, rolou o fim do programa. E com a derrota dos nazistas, o telescópio, ainda inacabado, com algumas partes ali faltando, foi transferido para Leningrado como espólio de guerra. E Ampartsumian viu esse telescópio e ele então foi trazido para Leningrado, concluído e enviado depois para a Armênia. E esse telescópio era um dos mais avançados do mundo para a época e foi então levado à Armênia, foi instalado em Biurakan e é classificado até hoje como um dos maiores telescópios da classe Schmidt em todo o mundo. Em 2011, o primeiro levantamento ali de Biurakan, contendo ali registros e estudos astronômicos realizados pelo observatório, foi adicionado ao Registro da Memória do Mundo da Unesco. A pesquisa envolveu o maior estudo astronômico do universo próximo e é considerado até hoje uma das maiores conquistas da astrofísica do século XX. Gente, é de se orgulhar ver a Armênia desde o século passado tendo esse protagonismo. Eu não sei se você sabia desse observatório, mas olha, meus queridos, vale a pena visitar. Se você tiver a oportunidade de ir para a Armênia, conhecê-la, tem museu, tem os cientistas, olha, vale a pena saber mais. Se você quiser, entre no site deles, tem muitos materiais bem interessantes. Eu agradeço desde já a atenção de vocês. Infelizmente esse quadro fica por aqui, mas fique ligado que nos próximos programas eu vou falar mais sobre outros assuntos tecnológicos e científicos lá da Armênia. Batiks a todos, vejo vocês. Mais um programa chegou ao fim. E se você gostou, deixe seu like, siga o nosso canal e entre nas nossas redes sociais. O programa Conexão Armênia, logo vem na edição de Natal. Mas enquanto isso, eu desejo a vocês uma boa noite, um Kisher Pari. Vou deixar vocês com a iluminação de Natal, porque Yerevan já está pronta para receber todos os turistas. Kisher Pari, até daqui 15 dias. Dia 23 de dezembro, programa de Natal.